Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Nós temos hoje é um domingo que a gente chama de domingo especial da família, onde invariavelmente nós tratamos sobre aspectos da nossa família, aspectos da criação em Deus, etc. Eu acredito que você vai precisar maratonar os cultos desse domingo, porque pela manhã Marcela deu duas palavras muito significativas sobre criação de filhos, sobre criação na palavra e os cuidados que nós devemos ter para criar os nossos filhos na palavra, não somente através dos ensinamentos, mas também através dos nossos exemplos. Marcela foi bem dedicada em falar sobre a omissão, o perigo da omissão, algo que muitas vezes é confundido, porque no meio cristão a gente às vezes confunde mansidão com covardia. E isso é muito perigoso, porque toda vez que você se omite para um filho, você pode estar gerando rebelião. Eu costumo dizer que a omissão ela é o útero que gera rebelião, porque a falta de correção, a falta de disciplina, a falta de posicionamento, ela permite que o espírito do anticristo que está nessa terra aproveite desses caminhos. Então ela falou sobre Eli. Eli foi um mau exemplo de pai, né? Um sacerdote que não cumpriu, se omitiu em corrigir os filhos, e por isso não só morreu ele, como morreram os filhos, como ele perdeu a arca também, que ficava sob a guarda dele. Depois ela tratou sobre as omissões de Davi. Davi foi um rei poderoso, de um grande reinado, porém familiarmente Davi se omitiu em coisas que trouxeram dano para toda a sua família. Então a gente precisa entender a nossa vida ministerial, a nossa vida doméstica, a responsabilidade que temos com a criação dos nossos filhos. Nós estamos no mundo perdido, nós estamos no mundo que o príncipe desse mundo é Satanás, mas a partir do momento que você tem Jesus na sua vida, na sua família, ele não pode tocar. Amém? E aí no terceiro culto agora, eu conversei um pouco sobre algo que o Senhor tem clamado, não só nessa igreja. Eu expliquei que nós estamos vindo de um tempo onde, se você já percebeu a movimentação do Espírito nesse mês, pelo menos na igreja, você tem percebido uma palavra num tom de correção, num tom de alinhamento, e isso sendo ministro da casa ou convidado. Eu não estive aqui com a palavra do Railson, e ele nem tem nenhum convívio com a igreja, mas eu percebi na palavra dele um tom de ajuste, um tom de colocar no prumo. Percebi que a Rosana Lira também trouxe uma palavra sobre jejum e uma palavra também sobre o ímpeto de crescimento, o ímpeto de avanço, mas sobre alguns princípios. Nós estamos falando de um mês da grande comissão, onde começamos tratando sobre a semelhança que existe entre a palavra disciplina e a palavra discipular. Discípulo. O discípulo é alguém que tem a disciplina de Cristo. Então, temos percebido que algumas coisas estão ficando levianas demais no meio da igreja, né? Uma igreja, às vezes, a igreja de Cristo no geral, por conta de algumas coisas que estão entrando, tecnologia, etc. E a gente tem que tomar cuidado, porque que bom quando a gente recebe ministros renomados, ministros que trazem uma palavra, mas nós não podemos confundir isso com show gospel. Amém? Você veio para essa igreja para receber uma palavra de Deus, através do vaso que Ele escolher. Mas nós não vamos tomar cuidado para que a gente não entre em modismos ou ondas gospels. Amém? Então nós temos o cuidado de preservar aquilo que é a igreja. Eu falei no culto da tarde, vou repetir agora, eu não sou contrário. Na verdade, eu sou contrário ao pensamento que começa a entregar muita coisa para o diabo. A ciência do diabo, arte do diabo, música do diabo, cinema do diabo. Não, querida, é tudo de Deus. Só que a igreja não pode recuar e tirar a mão das coisas, porque aí ela entrega para o diabo, amém? Então, na realidade, a igreja tem o seu papel de interferência na sociedade. A igreja, a gente não pode esquecer toda a representatividade que nós temos nas artes, através da igreja.
Grandes pintores, grandes artistas, eram pintores e artistas cristãos, que faziam obras de arte para representar a Cristo. Muitas vezes a gente, com a questão de não ter imagem ou adorar imagens, a gente também não pode abandonar a arte, porque a arte é o que fica para o futuro. Quando as sociedades do futuro olharem para trás, elas precisam ver a nossa arte. O que o mundo cristão produziu, o que nós fizemos. Afinal de contas, outras religiões têm seus símbolos, têm suas obras de arte, e elas vão deixar história. E nós não podemos abrir mão disso. A arte não é do diabo, a arte é de Deus. Deus é criativo e nos criou à semelhança dele. Assim como o cinema, a publicidade, a mídia, o teatro, tudo isso precisa estar na mão de cristãos. Então, nós devemos estar atentos. Nem que a gente não fique fora do processo de evolução humana, que é natural, e a igreja deve participar disso. Muitos grandes cientistas, grandes invenções saíram de cristãos, que inventaram grandes coisas que transformaram a sociedade, e deve ser assim. Você tem um espírito criativo dentro de você, espírito de excelência, como era em Daniel chamado, espírito de sabedoria, como era em Salomão chamado. Tudo isso se refere ao Espírito de Deus que habita dentro de mim e você nesse tempo. Amém? Então, somos um potencial, não devemos ser passivos como igreja, devemos ocupar todos os lugares que tem nessa sociedade, e também devemos entender que não podemos abandonar aquilo que foi entregue a nós como confiança em Deus. Muito modismo, muitas coisas às vezes vão tentar entrar para a igreja, e a gente vai ter que estar sempre filtrando, porque a gente não vai abrir mão, por exemplo, de tecnologia. A gente não vai abrir mão dos recursos de comunicação. Afinal de contas, se a gente entregar também isso para o diabo, aí vai ficar complicado para a gente, porque hoje, através da tecnologia, a gente alcança vidas no mundo inteiro. Através de uma transmissão dessa do YouTube, através do Instagram, você alcança pessoas em vários lugares do mundo e vai fazer influência. Nós não vamos entregar isso, mas também não vamos trazer para a igreja aquilo que não é da disciplina de Deus. Amém? Eu dei o exemplo sobre um tempo onde os homens carregaram a arca da aliança, a arca de Deus, que representava a presença de Deus em carro de bois. E carro de bois era uma maneira de carregar a arca de feiticeiros do exército inimigo. Não era o padrão de Deus. O padrão de Deus era carregar a arca no lombo do sacerdote. Então é no lombo do sacerdote que carregamos a presença de Deus. Hoje a presença de Deus está em mim e em você. Amém? Deus não está mais numa caixa, Deus não está mais num templo, Deus não está no alto do monte. Deus resolveu habitar dentro de mim e de você. Nós somos a arca, nós somos o tabernáculo, nós somos aqueles que carregam a presença de Deus. E como alguém que carrega algo tão precioso, nós devemos ter consciência que há disciplina para isso. Amém? O Espírito Santo não vai sair de você em nenhuma circunstância. Independente de onde você entre, independente do que você faça, ele está aí dentro. Agora você pode escolher se ele vai estar alegre ou triste, porque a Bíblia diz que ele se entristece. Então o que vamos fazer com ele é manter que ele esteja alegre conosco, levar eles a lugares onde nós gostaríamos que o Espírito Santo estivesse. Então é sobre esse cuidado que a gente vai falar um pouco hoje. E eu vou trazer uma palavra um pouco antiga para você, uma palavra que, por conta de sermos muitos aqui, dependendo da idade, uma geração ou duas gerações, nós viemos de um processo de ditadura, onde nós criamos algum, como que eu posso dizer? Quando a gente não quer, a gente repele um pouco a questão da autoridade, da disciplina. A gente começou a dizer que a gente era irreverente. Mas deixa eu dizer, se você é um cristão ativo, você não é irreverente, porque você tem reverência ao Senhor. A gente não pode deixar essas palavras se perderem. A gente não pode deixar de usar temor, porque o mundo pensa que temor é medo. Não, temor é uma profunda reverência à manifestação do Senhor. Nós temos medo sim de falhar com o Senhor. Nós não queremos falhar com o Senhor. Nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Então por isso temos temor sim. Eu tenho temor do Senhor. Eu tenho temor daquilo que Deus espera de mim e eu não possa cumprir. Então aquilo que eu faço por temor. E a Bíblia compara temor à sabedoria.
sabedoria. A verdadeira sabedoria é o temor a Deus, amém? Se você está fazendo algo sem temor a Deus, corre grande risco de você estar cometendo uma tolice. Porque o Senhor é aquele que tem os planos de Deus para você, os melhores caminhos, os melhores planos, acima do que você pediu, pensou e imaginou. Ele que sabe quais são os planos. Ele tem planos muito maiores que os nossos, amém? Para dar o fim que a gente deseja. Então é importante que a gente não permita que essas palavras elas saiam de moda. Temor não pode sair de moda, querido, porque temor é a base da igreja. Amém? Nós temos uma base que não nos permite ir além, um limite que não nos permite ir além, porque nós tememos a Deus, no sentido de não ter medo dele, mas de ter medo de desagradá-lo. Amém? Então o temor deve estar na nossa vida, o temor deve estar quando você fala algo, quando você fala de alguém, quando você pensa sobre algo, é importante ter temor. Temor nos preserva, o temor não deixa a gente errar. Quantas vezes eu e você vamos ter vontade de passar do limite? Quantas vezes eu e você vamos ter vontade de explodir? Quantas vezes nós vamos ter vontade de pecar? Mas o que nos preserva? O temor. Porque eu sei que o Espírito Santo está aqui, então eu não vou entrar nesse lugar, eu não vou fazer isso, porque eu sei que Ele está aqui. Eu não posso perder a consciência da presença. Amém? E eu também não posso permitir que os meus filhos assistam essa não consciência de presença. Meus filhos precisam entender que nós habitamos, que a presença de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. E como eles vão conhecer isso? Eles vão conhecer através de gestos, comportamentos que vão mostrar a ele essa palavra, reverência. Querido, não é cafona você honrar coisas. Não é cafona você honrar pessoas. Não é cafona você honrar a palavra de Deus. Não é cafona se ajoelhar. Não é cafona se render a Deus. Não é cafona você ficar contrito quando necessário e se alegrar em júbilo quando também é. Amém? Nós entendemos que Deus se alegra com júbilo, que Deus se alegra com a festa, né? Cante de júbilo. Afinal de contas, júbilo, alegria, gritaria alegra a Deus, fica tranquilo. Deus gosta desse negócio. E festa, música, tudo dele. O diabo tem nada a ver com isso. Amém? Mas também existem momentos onde nós precisamos entender que Deus é nosso Pai, mas Ele também é o Rei dos Reis. Amém? E muitas vezes a gente confunde isso, porque na minha casa eu tenho muita intimidade com meu Pai. Com a minha casa eu falo com Ele com intimidade. Mas quando meu Pai está na presença dos outros, eu preciso lembrar que Ele é o Rei. Amém? A minha esposa em casa, ela me chama de Calxande. Mas aqui na igreja ela me chama de pastor. Por quê? Porque publicamente é mais importante o meu título, a minha posição para a igreja do que a intimidade que ela tem comigo. Então a minha intimidade com ela é na minha casa e aqui eu tenho a minha posição, porque posição é importante. Posição é um plano de Deus. Deus usa posição por causa de acesso. Cada posição que você tem dá acesso a algumas coisas, tanto para servir quanto para ser servido. Então Deus está nesse negócio de acesso, Deus está nesse negócio de posição, Deus está nesse negócio de título, de autoridade. Fica tranquilo. Muitas pessoas são irreverentes diante disso, né? Ontem eu tive uma ministração aqui que eu falei sobre honra e eu falei quando a familiaridade perde a honra. Nós vamos ver Jesus impedido de exercer o poder, porque naquele lugar não havia honra. Então, como que não havia honra? Havia uma irreverência. Não é esse o filho de Maria? Não é esse o irmão de Tiago? Essa familiaridade que traz irreverência. Querido, isso não faz parte da nossa vida, porque dá honra a quem tem honra, de acordo com a sua posição. Amém? A posição, ela exerce honra. Eu não vou pregar de novo sobre isso, eu preguei ontem, daqui a pouco vai estar no YouTube, mas eu quero dizer a você que honra está associado à posição. Às vezes a gente confunde honra com gratidão. Gratidão é pelo que alguém fez para você ou é para você. Honra é pela posição que ela está, independente de ter feito ou não por você. Afinal de contas, quando você entra num julgamento e você encontra lá o juiz e olha para a cara dele e fala: olha que é Zezinho. Zezinho estudou comigo. Zezinho tirava cola.
Zezinho falava palavrão, Zezinho era fofoqueiro, Zezinho ia para a escola remelento. Mas ele está sentado na cadeira de juiz. E você não vai poder falar, fala aí Zezinho. Você vai ter que falar, Vossa Excelência. Por quê? Por causa da posição. Amém, queridos? Então Deus é nosso Pai. E que bom que a gente tem intimidade com Ele. Mas quando estamos reunidos, nós temos que reverenciar o Rei. Porque é Ele que vai entrar por aqui. É Ele que vai estar em nosso meio, se manifestando em poder e autoridade. Amém? E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Eu dei o exemplo pela tarde, e eu ainda estou me adaptando a pregar tarde e noite. Eu não gosto de repetir, mas também não gosto de dizer o que tem que ser dito, né? Mas eu dei o exemplo pela tarde de quando o povo de Israel perdeu a arca e depois eles ficaram um tempo sem a arca. A arca era a presença de Deus, foi roubada por conta da irreverência de Eli, que permitiu que a arca fosse roubada. Depois a arca volta, mas quando a arca volta, os inimigos devolvem a arca num carro de bois. Os feiticeiros inimigos dizem, leva a arca num carro de boi, um carro de boi novo, o melhor que eles tinham. Mas ainda era algo que não era procedência de Deus. E quando depois, passado um tempo, Davi chama de volta aquela arca, manda trazer a arca da casa de Abinadab. Abinadab ficou com a arca quase 30 anos, se eu não me engano, 20 ou 30 anos, não lembro. E a Bíblia diz que naquele período não aconteceu nada, porque ele murmurava. E crente murmurador não permite que a presença de Deus se manifeste, amém? Existe muita coisa que impede o poder de Deus se manifestar. Falta de honra, murmuração, Deus não se manifesta no meio disso. E aquela arca ficou na casa de Abinadab 30 anos aproximadamente, e diz que não aconteceu nada. Mas depois, quando manda trazer a arca vem num carro de boi, um conceito do mundo, conceito mundano, entrando no povo de Deus, traz a arca ali e parece que o boi tropeça. A intenção era boa, mas o princípio estava quebrado. Diga comigo, a intenção pode ser boa, mas se quebrar princípio, vai dar errado. O mundo vai dizer que o inferno está cheio de boa intenção, né? Não está na Bíblia, mas eu creio que tem assim. Porque boa intenção não garante você de nada, não. O que garante você é cumprir princípios, é ter disciplina, é ser um discípulo de Jesus. Amém? Então aquela arca vem no carro de bois, e aquela arca, o boi tropeça, a arca vai cair, e um menino ergue a mão para segurar a arca. Boa intenção, não é? Mas havia um princípio de não tocar na arca, e aquele menino morre, o nome dele é Uzá. Agora adivinha de quem Uzá era filho? De Abinadab, onde a arca ficou quase 30 anos. E afinal de contas, 20 ou 30, esqueci agora, amém? Mas a arca ficou naquela casa durante décadas. E era impossível que uma coisa fique na sua casa durante décadas e você não avisa seu filho que não pode tocar. Então houve reverência no cuidado com essa arca, por isso que não aconteceu nada. E aquele menino inocentemente vai segurar na arca e morre. Culpa dele? Maldade de Deus? Não, querido. O problema foi que seus pais não ensinaram a ele os princípios, não discipularam o próprio filho. Nós não vamos ser desses, nós não vamos deixar de discipular os nossos filhos, nós não vamos ser omissos na correção do nosso filho. Eu falei à tarde sobre a vara, né? Na década de 70, na velha aliança, as pessoas usavam vara pendurada na parede para atormentar os filhos, porque a Bíblia dizia para não negligenciar o uso da vara. Mas eu quero lembrar você que a vara na mão do pastor não é para bater na ovelha. A vara na mão do pastor é para dar limite. A ovelha está indo por aqui e ele balança a vara, a ovelha vê a vibração e troca de lugar. Ela tem um limite ali, e é isso que você deve dar para o seu filho, o limite, não agredi-lo, amém? Eu sei que em algumas situações a gente não vai entrar nesse mérito, né? Tem momentos que já falou 48 vezes, só entendeu a palmadinha, mas não é esse mérito, que hoje em dia não é politicamente correto falar isso. Mas a vara não tem esse sentido da correção por punição. O pastor não marca a lã da ovelha. O pastor não marca, não bate na ovelha. Ela balança a vara e ela traz o cajado, aproxima e a vara dá limite. Nós temos que dar limite aos nossos filhos. Para quê? Para que eles não se percam, para que ele não desvie do caminho. É nossa responsabilidade.
E aquele menino não recebeu isso e morreu. E a Bíblia diz que então volta a arca, só que agora vai para a casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom, em 3 meses ele prospera. E eu fico cogitando, como que 3 meses a presença de Deus no lugar faz prosperar? E 30 anos na outra casa, 20 ou 30, eu não lembro. É 20? 20 anos, pronto, fechou. 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada. Eu gosto de pensar nisso, que na casa de Abinadab, provavelmente aquela arca ficava no sótão, numa caixa guardada, porque essa criança não tinha acesso, não estava no lugar de honra. Agora na casa de Obed-edom, que em 3 meses prosperou, provavelmente essa arca estava na sala, no lugar de honra. E porque estava no lugar de honra, os filhos de Obed-edom, que manteram todo o cuidado com a arca depois, por anos e anos, porque as coisas de Deus não são só para a nossa vida, são para nossa descendência também. Amém? Eli perdeu a descendência, Saul perdeu a descendência, mas Obed-edom não. Obed-edom foram várias descendências dele cuidando da arca, porque ele colocou a arca no lugar de honra. Aonde nós estamos colocando a presença de Deus que habita em nós? Os nossos filhos, eles têm consciência do valor do que a gente carrega. Os nossos filhos têm consciência de que eles carregam o poder de Deus dentro deles. Ou você é daqueles que tem medo do seu filho ir para a faculdade, porque lá ele vai ser corrompido? Os meus estão em faculdade pública, todos 2, porque eu creio que eles são luz naquele lugar. Amém, querido? Eles vão fazer arte se eles quiserem fazer, eles vão fazer cinema se eles quiserem fazer. Por quê? Porque luz tem que brilhar nas trevas. Nós não vamos criar uma bolha de proteção para os nossos filhos, onde eles não vão a lugar nenhum, e aí eles não sabem nada do mundo, porque eles, quando chegarem lá, eles vão ser seduzidos. Não, eles têm que saber, eles têm que ter consciência do que eles carregam. Seu filho tem que sair de casa sabendo quem ele carrega. E quando ele chegar no lugar de trevas, como a minha filha chega, o meu filho chega, faculdade, infelizmente a gente entregou a faculdade pública ao diabo. Fomos nós que entregamos, porque nós não formamos professores, porque a gente estava com medo, e aí os professores que estão lá não professam a fé que a gente crê. Se a gente não mandar ninguém para a faculdade, ninguém se formar em professor, o diabo vai continuar controlando. Mas a gente vai tomar esse lugar, porque todos os reinos, tudo que existe nessa terra pertence ao Senhor. Amém? Então, quando nós tomamos essa consciência, os nossos filhos tomam essa consciência, eles precisam entender sobre reverência, eles precisam entender sobre respeito, eles precisam entender sobre limites, eles precisam saber que se ferem, tem que se desculpar, eles precisam respeitar os mais velhos, porque se a gente não ensina uma criança a respeitar o mais velho, a imagem do mais velho é apresentada para ela nos desenhos como a bruxa. Não tem princesa velha, não tem príncipe velho. O velho, nas histórias que as crianças têm, são as bruxas. Mas a gente tem que dizer que não é assim, porque velho é sabedoria, velho é conhecimento, velho é respeito. Quem ensina isso? A gente. A minha ministração já desandou, mas amém. Eu quero trazer essa consciência a você. Nós estamos num domingo de família e a gente não vai permitir que os hábitos do mundo entrem na igreja. Amém? Nós não vamos ficar ausentes do mundo, porque Jesus deixou bem claro que não podia nos tirar desse mundo. Amém? Mas que a gente seria a luz desse mundo. Então nós não vamos sair desse mundo, nós vamos estar aqui, cumprir a nossa carreira, vamos andar nas trevas e vamos ser luz onde chegarmos. Mas nós precisamos criar os nossos filhos com a consciência da presença que eles carregam. Seu filho não é neto de Deus, seu filho é filho de Deus. Ele tem o Espírito de Deus, ele foi criado por Deus. Você é só um mordomo, você só está cuidando dele, porque daqui a pouco, deixa eu te falar uma coisa, ele vai voar, porque ele não é seu, ele é uma flecha que vai ser lançada. Agora, quanto mais você protegê-lo, guardá-lo numa bolha, eu não ia pregar isso, mas não sei porque que eu estou falando. Quanto mais você protegê-lo, guardá-lo numa bolha, menos segurança ele tem de ser lançado.
Não, crie seus filhos para saber que aonde eles chegarem, eles vão ser luz. Amém? Então, Abinadab fez isso, Uzá perdeu Uzá, e eu quero lembrar para você da importância de saber carregar essa presença. Nós temos uma boa referência daquilo que é carregar essa presença. E nós vamos ver antes disso uma má referência, que vai estar lá em 1 Samuel 14. Abre a sua Bíblia lá comigo. Um dos exemplos, são muitos exemplos, essa ministração seria longa, mas eu quero te dar um exemplo de desconsiderar a presença de Deus, porque isso pode estar na sua casa e você pode até achar que é uma boa intenção. Mas lá em 1 Samuel 14, no versículo 18, diz: Saul disse a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com o filho de Israel. Então aqui Saul ia enfrentar uma batalha, Saul ia enfrentar uma guerra, mas Saul considerou a presença de Deus e ele chama a arca. Mas a Bíblia diz, lá no versículo 19, que enquanto Saul falava ao sacerdote, que era quem traria a arca, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. E eu quero atentar com você para isso. Nós estamos num mundo de muitas vozes, muitas mensagens ao mesmo tempo, muita informação. Você sabe de tudo que acontece no mundo inteiro, e toda notícia que você sabe agora já é velha, porque já chegou uma nova. Tem muitas vozes falando. E se você começar a considerar, e eu estou falando para você e para mim, amém? Porque isso pode acontecer até mesmo dentro da igreja. As necessidades vão estar gritando o tempo todo. Necessidades, alvoroço, coisas acontecendo. E você pode começar a considerar e agir na força do seu braço. E dizer como Saul: deixa a arca. Ou seja, deixa a presença de Deus. Eu não preciso de Deus para resolver isso. Sabe que a gente pode começar a reproduzir esses hábitos. E a Bíblia diz, porque você pode pensar que Saul caiu quando ele acendeu incenso no lugar do sacerdote. Mas aqui está dizendo que Saul desconsiderou a arca. Mas lá no 20 vai dizer que Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra outro, e houve muito grande tumulto. Mas deixa eu dizer, Saul ganhou essa batalha. E a pior coisa que pode acontecer para mim e para você é ganhar uma batalha quando a gente desconsiderou a presença de Deus. É pior do que perder. Porque quando a gente ganha uma batalha sem considerar a presença de Deus, a gente traz a glória para a gente, para a força do nosso braço, anula a presença de Deus e a gente começa a mostrar para todos que Deus não é necessário. Então a queda de Saul começou aqui, numa batalha que ele venceu sem a presença de Deus, porque o alvoroço, não foi má intenção, o alvoroço do povo, a preocupação, fez com que ele dissesse: deixa a arca, não traz a arca. Mas sabe que Saul tinha uma promessa para ele e para toda a descendência dele de reinado. Saul deveria ser de Saul a descendência de Jesus. Era de Saul, não era de Davi. Mas Saul começou a desconsiderar a presença por conta do alvoroço. Sabe que o diabo vai fazer isso várias vezes na sua vida, e eu estou falando porque eu vivi alguns períodos agora sobre isso. As necessidades gritaram, as demandas gritaram, e eu deixei de separar um tempo para ouvir o que Deus queria que eu fizesse. Porque você entra numa rotina de mecanismo que você começa a saber o que faz. Já não precisa consultar, eu já sei como é isso. Quem vive isso? Só eu? Me ajuda aí, não me deixe sozinho não. Você já sabe como funciona. Então não precisa mais perguntar a Deus. Eu já sei como resolve isso. Eu já sei o que vai acontecer agora. Isso aí eu resolvo na força do meu braço. E a pior coisa que pode acontecer para você é quando você começar a ganhar essa batalha sem a presença, desconsiderando a presença. Saul quebrou esse princípio. E quando ele quebrou esse princípio,
ele abriu a porta para a irreverência. A irreverência é danoso. É quando a gente deixa de honrar e respeitar, quando a gente deixa de dar valor ao que tem valor, quando a gente negocia princípios. Isso é muito perigoso para a nossa vida. Talvez hoje seja um culto de alerta para você, de algum princípio pequeno que você pensou que negociar ele não ia dar em nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Depois que a irreverência entrou, você não distingue mais o que é pequeno e o que é grande. E aí ele vai dizer lá na frente que Saul desconsidera essa reverência e perde o reinado. Mas a gente conhece o texto que fala sobre como ele perdeu isso. Abre lá em 1 Samuel 15, que é o que talvez você achava que era a queda de Saul, e você agora aprendeu que ninguém acorda e cai. A queda é um processo, é um pequeno processo de tropeço que desequilibra você e você começa a andar desequilibrado até que você caia. E aí vai dizer lá no 18: enviou Saul a esse caminho e disse: vai, enviou-te o Senhor a esse caminho. O Senhor enviou a Saul e vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas, 21, mas o povo tomou dos despojos ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Vou te dar o contexto aqui. Deus tinha dado ordem a Saul para destruir aquele povo. Nós estamos falando de velha aliança, de Deus preservando o seu povo. Não podia haver mistura, não podia ter mistura do que era pagão, do que era santo. Aquele povo era santo, era separado, não havia permissão de que houvesse mistura. E quando esse povo era conservado, ele tem uma história para chegar nesse nome. Deus não estava aniquilando um povo por capricho. Havia uma necessidade de guardar o povo de Israel. E ele diz: olha, não deixa nada, elimina todos eles. Mas Saul diz que o povo decidiu guardar o rei e os valores dele. O que acontece aqui? A intenção parece boa, mas o princípio está quebrado. A disciplina foi desconsiderada, a presença do Senhor foi desconsiderada, e ele fez o que ele achou melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas que eu mais odeio, quando eu peço para alguém fazer uma coisa, ela faz diferente e diz assim: mas é porque eu pensei. Querida, deixa eu falar uma coisa: quando tiver um comando, só cumpre. Porque mais é porque eu pensei. Não tem mais é porque eu pensei. Qual o comando? Segue o comando. Amém? Porque quando você fala para Deus: mas é porque eu pensei, quem sabe aqui que os pensamentos de Deus são maiores que os teus? Não vem para Deus com essa história: mas é porque eu pensei. Não, Deus sabe o futuro lá na frente, antes de você nascer. Então Saul toma uma decisão, e para piorar, ele terceiriza. Porque terceirizar é uma característica de quem sabe que está no erro. E aí ele terceiriza, foi o povo. Mas quem era o rei? Não era Saul? Se Saul era o rei, o povo fazia o que o rei mandava, ou o rei fazia o que o povo mandava? Então não negligencie a sua autoridade. Na sua casa não tem essa história da mulher que tu me deste. Na tua casa não tem a história: ah, pastor, mas meus filhos sabem como é que é. Não sei como são seus filhos, eu sei como você deveria ser. Porque quem dá limite, desculpa, minha mulher não está aqui, aí hoje vocês... Não tem nem ninguém para socorrer vocês hoje. Mas não é, querido. Deixa eu dizer, é você que resolve. O governo da sua casa foi dado a você. Você, homem, que é cabeça, ou você, mulher, que precisa estar à frente, o governo é seu. Entra na sua casa o que você quer que entre. Seja pela televisão, pelo rádio, pelo computador, o que você permite que entre.
E o que você não acha que tem que entrar? Não tem que entrar. Não se omita de fazer a sua parte. Porque a omissão, ela tem uma cara boa. Ela tem uma cara de amabilidade. Eu não gosto de confronto, eu não sei dizer não. Mas, querido Deus, quem sabe que Deus não deu espírito de timidez nem covardia? Aquilo que for confiado a você, é você que guarda. A sua casa é você que guarda. A vida dos seus filhos é você que guarda. Não é não. Seu filho precisa de não. Deixa eu dizer, seu filho precisa até de frustração. Porque se ele não aprender a ter frustração quando é criança, ele não vai saber lidar com ela na vida. Não é não. Limite, dizer onde está. Não estou dizendo você ser intransigente para você não conversar, mas não delega uma autoridade que Deus te entregou sobre a sua casa. Saul fez isso, desconsiderou a presença, delegou a autoridade, terceirizou a responsabilidade e ainda, para piorar, disse que era para agradar a Deus. Olha a resposta que ele ganhou. Aprende com ele para você nunca ouvir isso. Porque Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ou seja, quando você disse, mas é porque eu pensei, eu queria te agradar, eu achei que era melhor para você. Tem porventura valor, holocausto e sacrifício em desobediência à palavra? Tem não, querido. Não dá jeitinho nem melhor o que Deus pediu, não. Deixa eu dizer para você, como alguém que viveu, meia obediência é pior do que desobediência. Eu vivi meia obediência, com boa intenção. Já contei esse testemunho aqui, sofri, pago o preço até hoje, de uma meia obediência. Porque Deus não tem tanta alegria com esse sacrifício e holocausto em desobediência. Deus só quer que você cumpra a palavra. Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Não é o que chora no culto, não é o que vem todo culto, não é o que se entrega ao Senhor, não, é aquele que tem os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Nossos filhos precisam saber disso. Seu filho precisa saber que se ele pegou algo de alguém sem autorização, ele precisa ir lá, devolver e pedir desculpa. Seu filho precisa corrigir o que faz. Quando seu filho fere alguém, ele precisa corrigir. Por quê? Porque isso vai dizer a ele, vai ensinar a ele temor e reverência. E quando ele estiver diante da presença de Deus, ele não vai botar a arca nem em carro de boi, nem segurar na arca. Ele vai saber, porque meu pai me ensinou. A minha mãe demonstrou. Minha mãe era uma mulher de oração. Minha mãe era uma mulher que, diante da circunstância, ela clamava ao Senhor. O meu pai, quantas vezes eu vi sentado, ajoelhado no chão, orando, pedindo uma direção. Nossos filhos precisam ver isso. Isso é reverência. Não ficou cafona ficar de joelho, não. Amém, queridos? Fique de joelho diante de Deus, para você estar de pé diante dos homens. Amém? Muitas vezes você ajoelhado diante de Deus vai te livrar de ser humilhado. Não perca essa reverência. Chegar à igreja e ajoelhar, não é cafona, minha igreja é moderna. Não, querido, fica tranquilo, é moderna para sua calça não arranhar no chão, é porcelanato, para você poder ajoelhar com mais vontade ainda. Amém? Eu quando cheguei aqui não era porcelanato não, era um negócio azul estranho, né? Então, mas não permita que essas coisas caem em desuso. Amém. E que a gente possa viver nisso, amém? Só para terminar, ele vai dizer: eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gorduras de carneiros. Aí olha o que ele diz aqui: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, que pode ser pelos seus filhos, é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Ele e toda a descendência dele perdeu a promessa de reinado. Pastor, mas domingo à noite o senhor também não dá nenhuma força. Deixa eu dizer uma coisa para você, palavra da salvação.
Porque a gente tem medo de falar algumas palavras. A gente tem medo de usar a palavra rebelião. Se você está perto de mim, você vai ouvir muito. Porque rebelião é algo muito, muito menor do que você pensa em termos de ação e muito maior em termos de desastre. Sabe que existem coisas que a gente pode fazer com facilidade, que são gestos de rebelião. Quando, por exemplo, eu peço a um pastor para corrigir alguém, e esse pastor, não estou vivendo isso não, tá? É só um exemplo. E esse pastor volta para mim e eu falo, e aí, corrigiu? Ele, pastor, não, ele estava tão abatido. Isso é o quê? Rebelião. Porque havia um comando da autoridade, e aí quando eu honro ao povo mais do que eu honro aquele que deu o comando, eu estou em rebelião. Eu estou em rebelião quando eu recebo um comando e faço outro. Você, quando deixou de fazer algo que foi mandado a você por uma autoridade e você fez diferente, porque você pensou diferente, rebelião. Mas é porque eu pensei que... Mas me diga uma coisa, quando eu digo que o que eu pensei é maior do que o que a autoridade mandou, eu estou em rebelião. Rebelião, ela está... Porque o espírito do anticristo está na terra, querido. E ele vai te instigar toda hora para pequenos gestos de rebelião. Saul não era Satanás não, ele não queria o lugar do Altíssimo. Ele só andou em rebelião quando ele disse, deixa a arca. Ou ele disse, não preciso do sacerdote, eu mesmo acendo o incenso. Quando eu começo a fazer o que não é da minha alçada, quando eu começo a me meter naquilo que não é da minha esfera, eu posso estar em rebelião. E a rebelião é o lugar que Satanás arrasta a gente para a gente ficar preso. Eu não ia pregar nada disso. O último culto tem isso. Eu não ia pregar nada disso, mas deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa saber que esse espírito está na terra. Sabe por quê? Ele vai tentar você. Porque ele tenta a mim. Eu sou sujeito à autoridade. Eu tenho autoridade sobre a minha vida. E nem tudo que as minhas autoridades fazem eu concordo. Mas eu preciso reconhecer a autoridade. Eu preciso saber a minha posição. Eu gosto daquele centurião quando ele diz para Jesus, eu também. Ele se compara a Jesus. Eu também sou sujeito à autoridade. Por isso que eu sei que quando eu digo vai, tem que ir. Quando eu digo vem, tem que vir. Por minha causa? Não, porque eu sou sujeito à autoridade. E ele está dizendo para Jesus, Jesus, eu também sei que quando eu estou sujeito a uma autoridade, eu digo vá e ele vá. Eu digo vem e ele vem. Então Jesus, não precisa se explicar muito não, dá só uma palavra. Palavrinha. Porque eu sei que você é sujeito à autoridade. Eu sei que você está aqui abaixo de Deus. Eu sei que você não está fazendo o que você pensou, mas você está fazendo o que Deus mandou. Então só diz uma palavra, não precisa da minha casa não. Eu sei, eu conheço esse negócio, eu tenho esse lugar. Porque eu sou sujeito a uma autoridade, eu só dou um comando. Pensa se esse demônio vai te atender. Eu sei, eu também sou sujeito à autoridade. Querido, coisa boa é você chegar num lugar, encontrar um demônio e dizer, eu sou sujeito à autoridade, sai em nome de Jesus. Eu sei o que é ser sujeito a uma autoridade, sai em nome de Jesus. Vou dar um exemplo ralo para você. Se eu disser a você, vai lá agora no Verbo Gourmet, pega para mim um sanduíche e uma Coca-Cola em meu nome. Você pode chegar lá, e eu não sei qual é o seu crédito, e a pessoa não acreditar que você está falando em meu nome. Mas se você tem uma boa reputação, você vai falar, olha, o pastor mandou pegar isso e isso. Você vai pegar em meu nome. Por quê? Sujeito à autoridade. Então, quando a gente entende isso, a gente se livra do demônio da rebelião. Reverência, cuidado com os princípios, cuidado com aquilo que não pode ser quebrado, atenção às regras. Quem diz que regra é ruim, Deus é um Deus de regras. Para quê? Para nos preservar. Quando a gente tem atenção a isso, a gente fica guardado. Saul andou em rebelião quando disse, deixa a arca. Saul, ele não reconheceu a autoridade de Deus. Saul andou em rebelião quando ele acendeu o incenso. Ele não reconheceu a autoridade do sacerdote. E aí Saul vai ladeira abaixo.
E qual a preocupação de Saul? Só fala que está tudo bem diante do povo. Saul estava honrando mais o povo do que suas autoridades. Cuidado quando você começar a honrar mais o povo do que as autoridades. A voz do povo não é a voz de Deus. Amém? E eu vou terminar dando só um exemplo para você, que a Bíblia diz que você deve honrar ao profeta no galardão do profeta, ao justo no galardão do justo, e cuidar dos pequeninos. A Bíblia não diz para você honrar os pequeninos. A Bíblia diz para você cuidar dos pequeninos. Não confunda, são palavras distintas. Muitas vezes você vai ser colocado em lugares de confiança para cuidar dos pequeninos. E se você decidir honrar os pequeninos, desobedecendo a autoridade, você cai. Porque a Bíblia diz que ele diz, honra o profeta no galardão do profeta, honra o justo no galardão do justo e cuida do pequenino. Agora, se eu honrar o profeta no galardão do profeta, eu ganho o quê? O galardão do profeta. Se eu honrar o justo no galardão do justo, eu ganho o quê? O galardão do justo. E se eu cuidar do pequenino, eu ganho o quê? Nada. Você cuida para não perder o galardão. Vou dar um exemplo. Vem aqui, Igor. Vem aqui rapidinho, que eu já estou atrasado, mas eu preciso fazer. Fica aqui, Rafael. Tiagão, vem você para ser o profeta. Ei, Xaramanaias. Fica aqui em cima. Estende a sua mão bem alto para o alto. Sobe aqui, Igor. Estende a sua mão bem alto para o alto. Uma só, tá bom. Aqui, fica aqui. Não precisa estender não, que você é pequenino. Você consegue entender que o pequenino está embaixo, o justo está na mesma altura que eu, e o profeta está numa altura acima? Então, o que você precisa entender? Galardão do justo, qual é? O mais alto que você puder. Eu alcanço também. A gente só troca. Eu honro ele e tenho acesso às mesmas coisas que ele. Porque eu sou justo, ele é justo. A gente tem acesso às mesmas coisas. Pega o livro aí do lado para mim, na prateleira. Pega aí, me traz, só pega ali o livro, isso me dá. Quer esse que está aqui também? Toma aqui. A gente está no mesmo nível. Agora, olha o profeta. Eu alcanço o que ele alcança. Por quê? Por causa da posição. Ele está numa posição mais alta, que Deus colocou lá. E aí eu honro o profeta, porque ele tem acesso a coisas que eu não tenho. Então eu honro o profeta para receber o galardão do profeta. Mas e se o profeta foi indigno? Você recebe do mesmo jeito. Eli era indigno, perdeu os 2 filhos, mas abençoou Ana. Ana recebeu o filho dele. Então o profeta, a autoridade, a gente honra por causa da posição. Ele tem mais acesso. E o pequenino? Eu cuido, não honro, cuido. Para quê? Para eu não perder o galardão e descer. Porque se Deus me colocou aqui, é para eu cuidar dele. E eu não faço mais do que obrigação quando eu cuido. E se eu não cuidar, eu desço, eu perco o meu galardão. Então eu cuido porque eu sou inteligente, não quero perder meu galardão. Mas ele tem algo dele para eu receber. Quando eu cuido dele, eu espero algo? Não. Eu faço para não perder o meu galardão. Com o justo, eu honro para receber o galardão do mesmo nível que eu. E o profeta? Eu honro para receber o que só ele tem acesso. Agora, o profeta na velha aliança, profeta 5 dons ministeriais na nova. Mas você pode pensar isso para a autoridade também. Porque independente de você ter eleito do Supremo, do Executivo ou do Legislativo, se você gosta ou não dele, elegeu ele ou não, você deve honrar ele. Por quê? Por causa da posição. E se eu não gosto dele? É a posição. Você também não gostava de Zezinho, mas Zezinho é juiz? Vossa Excelência. Amém? Porque a posição tem acesso. O Zezinho agora tem acesso à sua justiça. Então, eu preciso entender que reverência e honra está associada à posição. Mas, pastor, não é justo. E se Eli é um sacerdote ruim? Levanta a mão bem alto. Eli é um para-raio.
ele está perto, ele tem mais acesso à bênção, né? Mas ele também tem mais acesso ao juízo. Até o juízo chegar aqui no pequenino, bateu lá primeiro. Não fica julgando o sacerdote não, nem a autoridade, porque quanto mais alta a sua posição, mais perto do juízo você está. Amém? Qual é o nosso papel? Cuidar do pequenino, honrar o justo e honrar o profeta, a autoridade. E aí nossos filhos precisam ver isso, para que eles também tenham acesso. Amém? Dá uma salva de palmas aqui para eles. E eu quero dizer a você, há um tom de Deus para a igreja de Cristo. Há um tom de Deus, eu preciso concluir. Há um tom de Deus para a igreja de Cristo. Nós estamos num tempo aonde vamos precisar estar atentos a não entrar no modismo da irreverência. A gente não pode abrir mão de coisas como se ajoelhar, jejum, oração, estudo da palavra, princípios, disciplina. Por quê? Porque a gente vai entrar num período de leviandade mundana. Falo agora por espírito de profecia. A leviandade vai tentar entrar na igreja. O que é leviandade? Eu vou naquela igreja lá, que lá ninguém me corrige. Eu vou naquela igreja lá não tem culto assim, que ninguém nem mexe. Não, lá é animado, tem festa, tem luz, tudo de Deus. Mas, queridos, a gente precisa da vara de vez em quando, dizendo, olha, não vai por aí não, porque tem um limite. Volta para cá, porque é lugar de segurança. No último dia que eu ministrei aqui, foi igual hoje que eu passei do horário, e vamos parar de me botar nesse último culto. Eu senti o leão atrás de mim, bravo. Aí eu fiquei chateado, porque eu passei do horário do culto, fui para casa chateado. Falei, poxa, primeiro dia de teste, eu não podia ter passado do horário. Me condenei no domingo, me condenei na segunda, me condenei na terça, quarta-feira, Deus teve misericórdia de mim, me levou num culto e o pastor que pregou lá falou tudo que eu falei. Ele era de Belo Horizonte e ele disse, o Senhor está clamando pela sua reverência e o seu temor. Era uma reunião de pastores da Comerge e ele disse, olha, existem pastores aqui que vão começar a ter medo de corrigir suas ovelhas para elas não irem para a igrejinha da moda do vizinho, porque lá pode tudo. Ser verbiano não é fácil não. Se tu entrou aqui achando que era fácil, tu foi enganado. Eu nunca vi uma igreja que você exige que a pessoa faça 8 aulas para ser membro. Tu vai nas igrejas, o povo fala, vem para cá, meu filho, vem cá. Não, vem para minha igreja. Aqui fala assim, tem que fazer 8 aulas. Eu fico na dúvida, eu falo, gente, isso é prova, é o quê para entrar na igreja? Tem que fazer concurso? Mas você tem que saber a doutrina para saber se você quer estar nela. É uma igreja séria. A primeira vez a gente ora com você, por você. A segunda vez a gente ora com você. A terceira vez a gente fala, ora lá, irmão. Manda esse diabo embora. A gente ensina a palavra, a gente ensina a você lidar com a unção para você fazer. Não é uma igreja que você fica, não. Mas vou te dizer, talvez você não pule tanto aqui, mas você vai pular na sua casa. Quando você vê o diabo falando, aqui tu não entra não. Porque eu aprendi, aqui tu não entra não. Porque aqui eu sei quem eu sou. Amém, querido? Deus está clamando e não é com a igreja local. Se você começar a ouvir outras coisas, você vai ver um movimento de Deus. Tem um movimento de Deus, eu falo pelo Espírito, tem um movimento de Deus que não está feliz com essa coisa, esse modismo todo. Eu fui nos Estados Unidos, numa igreja onde tinha todas as telas de LED, dava até raiva. Tela de LED no banheiro, no corredor, e eu aqui correndo atrás de uma tela de LED, lá um monte de tela de LED. Mas, irmão, deixa eu falar, linda, o louvor é um espetáculo, desce gente do teto. Não é figurado não, desce mesmo, é uma coisa de louco. Linda, eu não estou criticando, que bom, está alcançando um povo, glória a Deus. Mas, queridos, quando acabou, falei, cadê a unção? Cadê a salvação?
Que eu não vi, não teve salvação, não teve unção, cadê? A minha vida não mudou nada. Então não, querido, você veio para cá para sair daqui com a vida mudada, para seus filhos olharem para você e falar: ah, mas o diabo não pega neles não. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de nos preparar para essa grande comissão. Deus está apertando. Esse mês de março, vai lá, se você faltou algum culto, vai lá ver os cultos, profeta aqui fora, profeta da casa. Tem um tom de ajuste para um tempo que a gente vai viver. E eu vou declarar como anjo da igreja: leviandade não vai entrar aqui. Não vai. Ah, mas a nossa igreja é leve. Não, não é leve não. A nossa igreja é séria. Tem negócio de ser leve não. A gente vai viver a graça, mas não é leve não. Porque aonde está na Bíblia que o evangelho é leve? Não tem isso não, querido. Tem uma cruz para a gente carregar. Mas a gente não vai fazer isso se arrastando, de tristeza, luta. Não, a gente vai carregar com força. Mas a gente vai carregar. Por quê? Porque a gente sabe o que esse evangelho fez na nossa vida e o que ele pode fazer através da nossa vida. Vai ser ruim, vai doer, vai ser ruim. Porque Deus está levantando essa igreja, a igreja de Campo Grande, como uma referência de homens fortes. Referência. O diabo vai olhar para cá e vai falar: caramba, perdi. Porque nós vamos ter uma igreja de homens fortes. E a omissão não vai ter lugar aqui. Rebelião não vai ter. Vai sondar. Rebelião vai sondar. Aquele rebelião pega no ar, tá? Rebelião é igual Covid. Lembra da unção? Como é que eu recebo unção? Associação, influência e ambiente. Quem fez rema sabe, né? Associação, influência e ambiente. Rebelião, igualzinho. É só estar no mesmo ambiente, é só se associar, é só receber a influência, que a rebelião toca a sua vida, independente de você ser bom ou não. Fala aqui um que já provou. Eu sei o que é a influência da rebelião, porque ela me levou para um lugar que quando eu cheguei lá, graças a Deus, eu não negociei princípio. Porque eu não negociei princípio, quando eu cheguei no lugar, ela teve que me largar. E quando ela me largou, eu falei: como é que eu cheguei aqui? Porque funciona assim, você fica cego. Então, associação, influência e ambiente. Cuidado com o ambiente de gente falando mal de autoridade. Cuidado com o ambiente de gente falando mal da condição da autoridade ou da família dele. Porque o primeiro sintoma da rebelião é querer manchar a imagem da autoridade. Eu preciso acabar o culto, em nome de Jesus. Ainda tem um monte de coisa, mas eu vou falar aqui rapidinho. Eu preciso passar essa dica para você guardar a sua casa e seus filhos. Preciso que você entenda isso. Associação, influência e ambiente. A rebelião, ela pega no ar. Então não se associa, não fica no mesmo lugar. Falou mal de autoridade, sai. Amém? Falou, denegriu a família da autoridade, sai. Como é que se faz rebelião gospel? Vamos orar? Você soube o que a filha do pastor fez? Isso é rebelião. Foge, sai desse lugar. Porque pega. Porque o que faz alguém entrar em rebelião? A vontade de pecar. Que todo mundo tem, mas a pessoa resolve ceder. E para ela justificar o pecado dela, ela precisa expor a autoridade. Porque quando ela errar, ela vai dizer: mas ele também errou. Toda vez que você estiver perto de alguém que começar a denegrir, que começar a expor a fraqueza da autoridade, da família da autoridade, sai correndo, porque é rebelião. E no meio gospel, ele acontece como reunião de oração. Se a pessoa que você vai orar não está presente ou não autorizou, não entra nessa roda. Eu estou falando pelo Espírito, não entra nessa roda. Vamos orar, você soube o que aconteceu? Não soube. É com alguém que está aqui? Não, então não quero saber. Não entra, porque isso é fofoca gospel. E a rebelião começa em grupo de oração na igreja.
que não é autorizado pela liderança, que a liderança não sabe, foi convidado, a liderança está sabendo, vai chamar a liderança. Nosso pastor pode chegar aqui, se não tiver, é rebelião, foge, chuta que é laço. Amém? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas você precisa ouvir. Foge. A rebelião começa na irreverência. É quando você começa a se referir às autoridades sem respeito, ou pelo que elas falaram. Cuidado com a roda de escarnecedor. Cuidado com roda que expõe intimidade de autoridade. Cuidado com isso. O seu filho na sua casa não pode ouvir na mesa da refeição a fraqueza de nenhum irmão. O diabo não vai contar para ele a fraqueza dos que servem a ele. Não fala de autoridade, nem de trabalho, nem de igreja na frente dos seus filhos que não têm maturidade para lidar com informação. Cuidado com tudo isso na sua casa. Você decide o que anda na sua... Ah, meu filho desviou. Meu filho não quer nada com Deus. O que ele ouvia na mesa de casa? As fraquezas do pastor? A fraqueza do líder? A reclamação? A murmuração? Ele não vai querer esse Deus, não. Vai desviar. Leva honra para sua casa. Leva reverência para sua casa. Fala das autoridades com reverência. Mesmo as que você não escolheu. Mesmo as que você não concorda. Cuidado com irreverência. Ah, mas eu não votei nesse, eu não votei naquele. Mas ele está na posição de autoridade. É para tratar com honra, ainda que você não concorde. Amém, queridos? Esse culto da noite é difícil, gente. Eu tento pregar, não consigo. Mas o Senhor está salvando vidas aqui, amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.